Nós vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 1 e 2, mas você vai deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 4, tá? De 1 aos Coríntios. Deixa a tua Bíblia aberta o tempo todo, porque nós vamos recorrer a alguns versículos deste capítulo. 1 aos Coríntios 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Amém. Para eu falar sobre isso, eu preciso antes contar algo que tem muito a ver, que vai ajudar a ilustrar essa situação. Na nossa turma de teologia, aqui nas Caldas, aqui na igreja batista, alguns irmãos falaram sobre a panha da pera. Eu achei bem interessante isso, sabe? Naquela altura. A panha da pera, como é que funciona? E aí então eles partilharam, e eu achei curioso. Depois o Daniel me mandou uma mensagem, uma chamada sobre a panha da pera. Eu falei, olha, quem sabe? E aí calhou da minha esposa com os 3 miúdos irem para o Brasil. E eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso estar bem ocupado neste período. Preciso estar bem ocupado. Aí fui com o Rubens para o Esmoriz, lá num acampamento que ele foi ministrar. Tive o privilégio de estar em algumas igrejas. Essa semana que entra, nós faremos uma pesquisa de campo no norte de Portugal, com finalidade de implantação de igreja. Eu vou apenas acompanhar um missionário que vai liderar esse processo. Enfim, privilégios. Mas havia aí uma vacância, havia um tempo aí livre, e eu falei, eu vou experimentar esse negócio de apanha de pera. E chamei lá. E aí eles me deram a oportunidade, olha, mas eu tenho um tempo limitado para isso, pode ser? Pode ser. Fomos. Então, às 7h15, ali na Rotunda da Rainha, subimos no caminhão e vamos lá para o Bom Barral. E aí juntam os portugueses e os guineenses, né, que era o grupo maior ali, e fomos para a panha de pera. Então, eu já aprendi a apanhar pera. Vira assim, vocês quem põe pera aqui já? Olha, várias pessoas. Aí vira assim, não é? Para sair com o pezinho, eles falam um pezinho. Muito bem. Depois de alguns dias, eu achei que tivesse sido promovido, né? Porque eu fui trabalhar no armazém. Chegou lá no armazém, gente, era muito puxado. Mesmo, o povo trabalha duro. E a Sofia, ela tinha que alimentar a máquina com as caixas. E, gente, impressionante como aquela mulher alimentava as máquinas. Então, as peras vinham, e depois as maçãs, num outro período, vinham nas esteiras e automaticamente elas caíam na linha certa para serem encaixotadas, não é? Mas eu quero destacar aqui o papel da Sofia. A Sofia era uma serva mordoma. Ela era uma boa dispenseira. Ela cuidava do armazém e ela era responsável para bater as metas. Nós vamos fazer tantas caixas, tantos paletes nesse período. E ela dava conta de servir o trabalho dos outros. E é interessante, porque se ela falhasse, a máquina não andava muito bem. Se ela falhasse, os outros trabalhadores não iam trabalhar como deveriam. E aí isso mexeu comigo, porque eu estava mesmo a refletir nesse texto bíblico que fala sobre
nós somos mordomos, nós somos dispenseiros. Nós precisamos servir os outros trabalhadores de maneira que eles trabalhem melhor. Nós precisamos ajudar os outros trabalhadores ou ajudarmos uns aos outros para que cada um cumpra bem o seu papel. E aí eu então fui para o texto e lá encontrei essa ênfase: nós somos dispenseiros, nós somos dispenseiros, nós somos mordomos. A palavrinha grega aí, na segunda parte do versículo 1, de que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, a palavra grega aí é oikonomos, que significa o mordomo, aquele que cuida da dispensa, aquele que cuida do armazém, aquele que cuida da propriedade, aquele que cuida da casa. E então eu preparei nessa direção. Nós somos dispenseiros, nós somos responsabilizados por Deus a cuidar dos dons que Ele colocou em nossas mãos, a cuidar da nossa família, a cuidar da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. Enfim, nós somos apenas mordomos de Deus, porque tudo aquilo não pertencia a Sofia. A Sofia era apenas uma dispenseira fiel, mas toda a fazenda, todas as frutas pertencia a uma outra, ao seu dono, era a outra pessoa. E nós somos assim também. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. O nosso carro pertence a Deus, não é? O salário que nós recebemos pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então, se tudo pertence a Deus, nós somos apenas dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora, curioso, caminhei nessa direção durante todo o texto. Depois voltei no versículo 1 e eu não havia observado que a palavra ministros, a palavra ministros é diferente da palavra dispenseiro. A palavra dispenseiro é aquela que eu mencionei, é o oikonomos, aquele que cuida da casa, é o mordomo. Agora a palavra ministro, ela é uma outra palavra na língua grega, é ruperetes. Ruperetes? Eu vi dois comentários, um de Moody e um outro comentário, de Moody e de quem mais? Enfim, vou encontrar aqui. Vi nesses comentários que a palavrinha ministro é uma outra palavra. Sim, comentário de Moody e Leon Morris, eles pesquisam na língua grega e eles mostram a diferença. A palavra ministros, então, é ruperetes, que significa o quê? Significa, originalmente, remadores das fileiras inferiores de um barco, naquela época, um barco grego de guerra, chamado trireme, que vem de triremos, ou seja, tinha 3 níveis de remadores. E quando os barcos saíam à guerra, desses 3 níveis de remadores, o nível inferior era um nível chamado ou considerado um nível de escória, como se fosse lixo mesmo. Eram pessoas que poderiam ser substituídas a qualquer hora. Eram pessoas que não tinham valor em si mesma. Eram pessoas que serviam para remar, para que o barco avançasse, mas eles não tinham nenhum valor em si mesmo, a não ser naquela função que eles exerciam. E é interessante que Paulo, ele menciona essa questão no versículo 4, que os homens os considerem como ministros. E aí deu um nó mesmo na minha cabeça. Falei, mas peraí, eu sempre ensinei esse texto, e eu sempre dei ênfase ao mordomo, de que nós todos somos mordomos. E eu sempre disse que todos nós somos ministros de Deus. E no sentido prático, nós somos mesmo ministros de Deus, todos nós. Porque nós ministramos não só a vontade dele, mas administramos os dons dele. Ok, nesse sentido prático, aplicativo, todos nós somos ministros de Deus. Mas o texto, ele vai mostrar uma diferença.
E vocês vão acompanhar comigo essa diferença. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nós, os apóstolos, nós somos os remadores das fileiras inferiores, para que vocês desfrutem de uma navegação, para que a navegação de vocês seja mais possível, para que a guerra de vocês, porque era um barco de guerra, os trirremos, os trirreme, fazia parte de um barco de guerra. Então é como se Paulo falasse assim: nós, os apóstolos, somos inferiores, porque o nosso trabalho é alimentar o trabalho de vocês. Nós somos inferiores porque quem tem que aparecer no mundo, quem tem que fazer diferença, são vocês. Não que ele se isentasse, mas o que Paulo queria dizer é que nós trabalhamos para servir vocês. E aí o texto, gente, o texto vai deixar isso claro. O texto vai ficar claro. Olha, acompanha comigo. Não vou ler todo o capítulo, mas 2 versículos vão nos ajudar nesse sentido. Então, o versículo 9. Mas como está escrito? Versículo 9, 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Li errado novamente, capítulo 4. Também serve, nós somos cooperadores de Deus, não é? Mas eu quero o capítulo 4, versículo 9, não o capítulo 3. Capítulo 4, 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Lembra das fileiras? Nos pôs por últimos, como condenados à morte. Lembra da condição daqueles remadores? Como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Leia o versículo 13. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo. Somos perseguidos e sofremos. Parece um pouco diferente dos chamados apóstolos dos nossos dias, não é? Nós somos considerados a escória. Para aqueles que estão lá fora, nós não temos importância nenhuma. Paulo coloca-se entre os apóstolos que eram desprezados, que viviam numa condição humilhante. Aliás, quantas vezes nós passamos por condições tão constrangedoras e até mesmo humilhantes? A vida nos emprega isso muitas vezes. Mas o importante é a quem servimos, para quem nós estamos a olhar. Nós estamos a olhar as circunstâncias, nós estamos simplesmente a servir as pessoas, ou nós estamos a olhar para o Senhor e servir ao Senhor, não é? Quantas vezes acontece? Eu fui pastor por 19 anos numa mesma igreja local, e um dos problemas que eu sofria é quando alguém fazia alguma coisa, para servir o povo, e não recebia os elogios que esperava, ou recebesse alguma crítica, também não vou fazer mais. Fizemos um bolo especial de aniversário, deu tanto trabalho, e depois no final das contas o pastor lá na frente nem me agradeceu, porque eu fiz o bolo para toda a gente. Aí eu tenho que chegar lá: minha irmã, eu não mencionei, mas você foi uma bênção, o seu bolo estava uma delícia, desculpe-me por não ter elogiado publicamente. Não é? Qual a motivação das pessoas? O que as pessoas esperam na verdade? E aí Paulo, ele coloca assim, ele coloca que o que importa é servir ao Senhor e como Deus está a ver isso, e não como as pessoas estão a ver, não é? Então o texto segue. Nós vamos fazer algumas comparações, para deixar claro que os apóstolos se colocam, ou Paulo se coloca como ruperetes, ou seja, como um remador da fileira inferior, a fim de que a igreja tenha condições de ser mordomo, de ser oikônomos. É assim que Paulo desafia. Agora, havia um problema. Por que Paulo desafia?
Por que Paulo no versículo 2 que nós lemos, fala que importa que os dispenseiros sejam encontrados fiéis? Porque nessa igreja havia um problema. Se você for olhar todo o contexto da carta, a gente vai ver o contexto mais imediato, tá? Eu só vou mencionar, aliás, o contexto imediato. Por que que Paulo posiciona-se como alguém que sofria para que a igreja acordasse? Alguém que sofria para que a igreja tomasse posição. A irmã que leu a poesia, nome? Linita. Ela orou, ela fez uma oração bonita ali. Oração bonita é na nossa opinião, né? Porque para Deus, oração da fé, tudo é bonito, não é? Mas eu achei interessante, o que eu achei bonito foi aquela expressão: Senhor, ajuda-me a ser reconhecida como tua filha, onde eu for. Que as pessoas me vejam como tua filha, onde eu for. Então essa era a preocupação de Paulo, que a igreja, como dispenseiros de Deus, fosse reconhecida, ou fosse encontrada na condição de fidelidade. É o que Deus espera de mim, o que Deus espera de vocês, é o que Deus espera de nós. Só que havia um problema nessa igreja, eu só vou mencioná-lo, e depois, se você quiser ler com mais atenção, de forma mais detalhada, Paulo começa o capítulo 3, dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha, vocês deviam ser já adultos. Não, mas vocês são carnais. Meninos aqui nesse contexto são carnais, diferente de meninos lá em Hebreus, que são aqueles que deveriam ansiar pelo leite que vem de Deus, pelo leite que traz sustância. Não, aqui meninos é uma crítica aos crentes carnais, tá? Precisam crescer, precisam deixar de ser carnais, ok? E aí, o capítulo 5, ele vai falar no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal, que nem ainda entre os gentios. Existe um problema de imoralidade na igreja de Corinto. Há um problema de imoralidade. Então percebem que Paulo está a falar com uma igreja que tem alguns problemas sérios. Aliás, se a gente fosse voltar lá nos primeiros capítulos, no 1 e no 2, nós veríamos um problema de divisão. Ah, porque eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, né? Não, os mais espirituais, não, eu sou de Cristo. Percebem? A igreja tinha um problema de divisão também. E depois a igreja tinha um mau problema. Ou, aliás, um problema. O mau problema é redundante. A igreja havia na igreja um problema sério. Um problema sério de mau uso dos dons espirituais. Enfim, em meio à divisão, em meio à carnalidade, em meio à imoralidade, em meio à má administração dos dons, Paulo diz para a igreja: vocês são dispenseiros, vocês são mordomos, vocês precisam cuidar melhor daquilo que Deus dá para vocês, vocês precisam ser encontrados fiéis, vocês precisam ser encontrados fiéis, nós precisamos ser encontrados fiéis. Por isso que Paulo confronta-os. Olha o versículo 8, 4:8, 1 aos Coríntios 4:8, nosso texto base: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e oxalá reinasseis, para que também nós reinássemos ou reinemos convosco. Olha o versículo 18: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Então Paulo confronta esses irmãos, tá? Paulo confronta esses irmãos. Aí você diz assim: olha, para terminar as férias, domingo de manhã, um sol bonito desse, não fui à praia, e aí vou para a igreja para ouvir uma palavra de exortação, uma palavra de admoestação, uma palavra de confrontação. Não, mas não posso de maneira alguma dizer que a Igreja Batista das Caldas precisa ouvir essa confrontação, mas eu estou apenas a dar um caminho para a gente chegar no desafio principal. E o desafio principal é que todos nos considerem como
que os homens, seja lá onde for, seja na panha da pera, seja na universidade, seja na sua casa, na sua vizinhança, seja lá onde for, que as pessoas veem em você a fidelidade de Deus. É isso que importa no final. E por isso então nós vamos fazer um exercício. Já a caminhar para a reta final, nós vamos fazer um exercício para ver se a gente compreendeu a diferença entre Ruperetes e Oikônomos. Ruperetes, alguém anotou? Ruperetes é a primeira parte do versículo 1, não é? Que é o quê? Ministros. Muito bem. Um ponto para esse lado aqui. A segunda parte do versículo 1 ainda vai falar da palavra oikônomos. E a palavra oikônomos, dispenseiros. Então, um ponto para esse lado. Empatou aqui. E vamos fazer esse exercício. Diferença entre ruperetes e oikônomos. Ou seja, diferença entre ministros e dispenseiros. Ou mordomos. Tá bem? Vamos fazer esse exercício. Versículo 10. Versículo 10. Eu leio todo o versículo, depois eu faço as perguntas. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Tá bem? Eu vou falar a expressão e vocês vão falar ou ruperetes ou oikônomos. Tá bem? Ruperetes ou oikônomos. Lembra que ruperetes está relacionado com os apóstolos, os remadores das fileiras inferiores, e quem está lá em cima no barco para a guerra são os dispenseiros, que servem-se uns aos outros, mas também fazem parte da guerra. Esses são os oikônomos. Eu acho que ficou... Dá para ir? Vamos ver se a gente consegue? Vamos fazer esse exercício aí? Vamos lá. Então, versículo 10. Nós somos loucos. Ruperetes. Isso. Por amor de Cristo. E vós sábios. Oikônomos. Nós fracos. Vós fortes. Vós ilustres. Aí, olha, inverteu a ordem e vocês pegaram, tão espertos. Vós ilustres. E nós vis. E nós vis, desprezíveis. Ruperetes. Vai ficar, aí o versículo 11. Versículo 11, isso. Até essa presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Ruperetes, muito bem. Versículo 12. E nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Muito bem. Só uma pausinha aqui. O Daniel, ele tem um trabalho secular. Quando a gente fala secular, a gente não quer diminuir, porque tudo é para a glória de Deus. Tá? É só para distinguir que ele não está a tempo todo, como eu estou, para o ministério. Tá? Ele está num trabalho fora, que também é para a glória de Deus. Se ele fizer de coração, e eu não, ele vai agradar a Deus mais do que eu, que estou em tempo todo. Tá? Mas eu quero destacar o seguinte, que quando Paulo fala que nós nos afadigamos e trabalhamos com as próprias mãos, não é uma referência simplesmente a quem foi lá e apanhou pera uma semana. É uma referência para quem tem o seu trabalho e ainda assim encontra tempo para servir no ministério da igreja local e no ministério que Deus deu para ele. E aí quando eu vi a ordem do culto, porque ele mandou para mim, né, toda a ordem, bem feitinha, perguntou qual seria o tema da mensagem. Quando eu cheguei ele perguntou se havia algum slide. Gente, é interessante observar que
ele se afadigou com as próprias mãos no trabalho dele, que é o dia a dia dele, mas ainda assim ele encontrou tempo para preparar esse tempo que nós devemos, esse tempo de culto ao Senhor. É um desafio, porque ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem a ele mesmo, ele precisa cuidar dele, não é? Então quando nós falamos de fileiras inferiores, nós queremos lembrar daquelas pessoas, dos ruperetes, daquelas pessoas que se dedicam um pouco além do normal. Aquelas pessoas que vão a uma dedicação extrema, que exige renúncia mesmo, para que todos os dispenseiros de Deus, que somos todos nós, para que todos os dispenseiros de Deus tenham condições de trabalho, tenham condições de não deixar a obra parar. Seja lá, como a irmã mencionou, seja lá o testemunho. Pode ser o testemunho lá na casa, lá na vizinhança, pode ser isso. Já faz parte. Seguimos para o final. Tá calor, não? Alguém já mexeu aí no ar. Que bom. Obrigado. Então nós vamos para o versículo 14. Não vai dar para ler todos os versículos. Vamos ao 14. Vocês vão ouvir falar ruperetes. Lembra dos remadores das fileiras inferiores ou oicônomos, que são os dispenseiros. Aí eu vou para o 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar. Não escreva essas coisas para vos envergonhar. Pode dizer. Quem escreve? Não escrevo essas coisas para vos envergonhar. Sim, a irmã pensou no sentido de quem recebe a mensagem. Ok. Versículo 14. Mas admoesto-vos como filhos amados. Filhos amados, quem são? Oicônomos, são os dispenseiros. Eles são os filhos amados. Olha o versículo 21. 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor, ou espírito de mansidão? Agora estou falando de quem escreve. Eu vou ter com vocês com vara, ou com espírito de mansidão? Ruperetes, quem dá a vara. Agora quem recebe a vara ou a mansidão são os dispenseiros, são os oicônomos. Aí há uma pergunta que não pode faltar. Vocês, ou nós, na condição de dispenseiros, nós merecemos vara ou espírito de mansidão? O que nós merecemos? Vara ou espírito de mansidão? Não sei, depende de cada um. Às vezes, olha, eu tenho 3 miúdos. Às vezes, eles merecem chocolate, beijinhos, abraços. Às vezes misericórdia. Às vezes misericórdia. Mas às vezes uma disciplina, a vara da disciplina. Não é? Quem dá um pão também dá. Exatamente. Então, o que merecem, não é? E aí o versículo 19 e 20, eu volto ao 19 e 20. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Olha que lindo aqui, quando Paulo, na condição de ruperetes, ele quer conhecer a virtude das pessoas, ele quer conhecer o que as pessoas têm de bom, e é por isso que a gente precisa voltar ao versículo 2, porque sempre há algo de bom, sempre há algo de bom nas pessoas, e o que se requer de cada um de vocês é que sejam encontrados fiéis. Aí o versículo 2 fala assim: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Nem precisa perguntar, né? Dispenseiros aqui são os oicônomos, são os administradores, são os mordomos das coisas de Deus. Quem são estes, irmãos? Quem são esses? Às vezes a gente faz perguntas óbvias, porque tem aqueles que já andaram tanto na fé, mas tem aqueles que estão a começar. Então uma pergunta tão óbvia que eu faço para vocês:
Mas talvez para aqueles que estão a começar não seja tão simples assim. Quem são os dispenseiros? A quem precisam ou que precisam andar em fidelidade? Quem são os dispenseiros? Quem são os dispenseiros? Quem são os mordomos? Nós. Isso, essa é a melhor palavra. Nós. Agora vamos responder com a primeira pessoa, né? Porque nós fica com a primeira pessoa, não do plural, do singular. Porque nós pulveriza a responsabilidade, né? Então quando eu pergunto assim, ó, vou ler o versículo 2 e fazer a pergunta. E aí a irmã respondeu certo, nós. Mas aí vocês vão responder não no plural, mas no singular, tá bem? Eu vou ler o versículo 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Quem são os dispenseiros? Quem são os oicônomos? Quem são os mordomos que precisam ser encontrados fiéis? Muito bem. Pelo menos alguns de vocês têm convicção disso. Deus espera encontrar quem a viver em fidelidade? Quem? Eu. A mim. Eu mesmo. Não é? Por isso que o Daniel disse muito bem. Irmãos, individualmente nós viemos prestar um culto. O culto é coletivo, mas começa comigo. Começa com você. O culto é coletivo, mas começa aqui. Então nós somos os dispenseiros, mas eu preciso ter essa consciência. Eu sou o dispenseiro. Não é? Quem tem filhos? Quem tem filhos? Netos e bisnetos. Precisam ser encontrados fiéis no cuidado dos filhos. Quem tem um trabalho? Ganha pouco, ganha muito, não importa. Quem tem um trabalho? Quem tem alguma renda? Deus espera que você seja fiel. Quando eu falo fiel, gente, eu não estou a pensar nos dízimos, não. Eu estou a pensar na administração toda. Não é como você usa os seus bens. É assim. Enfim, nós vamos orar com base no último versículo que eu quero mencionar, que é o versículo 5. Tá? Capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. É interessante que o texto é positivo, né? Ele fala que Deus vem julgar, mas cada um vai receber o louvor. Cada um vai receber o louvor. Ele vai manifestar as obras ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração e vai dar a cada um, ou cada um vai receber dele o louvor. Cada um. Aí é toda a gente, são os ruperetes, são os oicônomos, são todos juntos, os ministros, os dispenseiros, não importa a fileira. Não importa a fileira. Não importa se estão na terceira fileira a servir os que estão nas fileiras de cima, ou se estão a servir, ou se são aqueles que estão em cima do barco a guerrear. Porque na verdade, gente, vamos falar sério. Vamos falar a verdade. Eu estou aqui a pregar para vocês, mas a guerra que vai ser travada aqui nas Caldas da Rainha essa semana, vai ser por mim? Não. Vai ser por quem está em cima do barco. Eu estou aqui a servir na fileira, vamos dizer assim, na fileira que para alguns pode ser, não, essa é a fileira mais nobre, é um privilégio mesmo, mas no olhar de Paulo é assim, eu sirvo na base, mas quem vai guerrear são vocês no dia a dia. Exatamente, por isso que ele disse ser de meus imitadores. E até porque hoje ainda eu volto para o Cacém e as Caldas da Rainha é de vocês todos, não é? Vai continuar aqui e vocês aqui. E vocês é que serão bênçãos nessa cidade essa semana. Essa cidade é de vocês, né? Deus colocou vocês aqui, é aqui que vocês têm que florescer, é aqui que vocês têm que ser uma bênção. Ou alguém que vem dos arredores, é lá onde você está que Deus colocou você para ser uma bênção. E vai ser uma bênção.
e vai ser uma bênção mesmo, em nome de Jesus. E quando você menos espera, você vai ser uma bênção. Então, não julguem antes do tempo. Anime as pessoas a que cumpram o seu papel. Anime as pessoas que cumpram o seu papel. E eu peço oração aqui pelo João. Sentado na hora do almoço, num caixote, numa caixa, começamos a conversar. E sabe aquele fruto que está assim, a cair do pé? A gente não faz nada. Deus traz até nós. Depois de poucas palavras, os olhos cheios de lágrimas, ele falou: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu não aguento mais viver sem Deus, eu tô até com vontade de chorar, mas eu já tinha visto, era perceptível. Peguei o contato para orar por ele, para desafiá-lo a procurar uma igreja local para ser alimentado, não é? Ali, quando menos esperei, tive o privilégio de ter contato com alguém que está carente de Deus. E são assim as pessoas que estão à tua volta. As pessoas são assim, às vezes não falam nada, mas elas estão carentes de Deus, precisam de alguém como você para ser uma bênção, tá? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer. Entrego nas tuas mãos esse tempo, com gratidão. Obrigado, porque na perspectiva de Paulo, eu pude servir aqui, no dia de hoje, aparentemente, numa posição de honra, e não deixa de sê-lo, é verdade, mas na perspectiva desse texto, eu desci as fileiras inferiores, onde isso exigiu de mim um tempo a mais de oração, um tempo a mais de reflexão, para que os irmãos, como dispenseiros, tomem a sua posição e sejam encontrados fiéis, no nome de Jesus, lá na casa deles, na vizinhança, no trabalho, nessa cidade, porque há muita gente que carece, que tem sede de Ti, e precisa ver a Tua luz a brilhar em nós. O Senhor sabe, Pai, que não é fácil viver em fidelidade. Há tantos desafios, há tantas tentações, há tantas limitações da nossa parte. Mas nós temos virtude. O texto mostrou que nós temos virtude, que um dia, que a gente não deve julgar antes do tempo, um ao outro, e que um dia o Senhor vai dar o louvor a cada um, o Senhor vai manifestar a tua recompensa a cada um, apesar de nós mesmos. Então é tudo pela graça, é tudo pela graça. Aliás, até a condição de viver em fidelidade vem da tua graça. Então nós pedimos essa capacitação, no nome de Jesus, não só na pregação da palavra, mas em toda a nossa vida, em tudo, em todas as áreas, na família, no trabalho, em todas as áreas. Ajuda-nos a agradar o teu coração. No nome de Jesus, agradecidos. Amém.